Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e também hoje mercado financeiro. Hoje o programa vai ser diferente, fizemos várias mudanças aqui a pedido de vocês e também meu. E hoje vocês vão ver que realmente o programa vai ficar diferente. Por quê? Primeiro, Donald Trump, o Trump para os mais íntimos, né? Foi agora... Laranjão, ele mesmo, o Doritos. Mas ele tá grisalho. Justo. Tá grisalho mesmo? Tá, não viu a foto? E calvo. Pô, mas um calvo ele sempre faz... enfim, vamos. Que é o quê? Ele agora assumiu o cargo, presidente da República dos Estados Unidos, que não é uma república, né? Mas enfim, agora, a partir de agora, várias mudanças ocorreram, a gente vai falar sobre elas, como por exemplo, o bloqueio do TikTok no dia 19, e agora o Donald Trump faz uma proposta aí para pegar 50% dentro de uma joint venture. O que é uma joint venture? Uma empresa que tem como donos outras empresas, né? Uma proposta ousada que pode mudar completamente todo o sistema com essas big techs, porque é a primeira vez que um país que tem 170 milhões de usuários da plataforma determina que só vai voltar à plataforma caso a plataforma entregue 50% da empresa. Mas não é qualquer país. É o único país que existe segundo Hollywood. De acordo com... É a América. De acordo com o cinema, é o único país. Então, a América, né, para os Estados Unidos. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, quantas mudanças tiveram aí com essa posse de Donald Trump e outras inúmeras notícias maravilhosas nesse programa. Hoje quero dar um bom dia aqui em nome do Malheiros. Dá o seu Malheiros, bom dia. Bom dia. Chama. E Douglas Ribeiro. Bom dia a todos. Bom dia, Malheiros. Bom dia, Edson. Bom dia, Casé. E também tem uma plateia ali. Hoje tem plateia. Tiago, dá o seu bom dia. Mais alto, Tiago. Bom dia. Mais alto, Tiago. Bom dia! Chama. E o José também. E o José Jagger. José Jagger tá deitado ali, passou a boca em algum local meio indefinido e tá com um negócio aí. Céu da boca roxo. Então vamos lá. Dá um abraço na pior do Edson. Vamos começar então o programa, que é o quê? Hoje, com os índices de uma maneira diferente. No Brasil, a gente tem o Bovespa operando em leve alta e o IFIX em queda, após essa notícia da possível taxação desses ativos. Nos Estados Unidos, as bolsas não estão funcionando devido ao feriado do dia de Martin Luther King. O mercado da Ásia fechando em alta, principalmente após uma conversa entre o Trump e o Xi Jinping, o que aliviou um pouco as tensões entre os dois países. Na Europa, os mercados fechando em alta após a posse do presidente eleito Donald Trump, com algumas notícias iniciais que vieram mais brandas e impulsionaram algumas ações, porém penalizaram outras. Nas commodities, preço do petróleo operando em baixa, com o mercado preparando para um período aí de certa incerteza e turbulência com isso do governo Trump, e o minério de ferro fechando em alta. O dólar à vista operou em baixa após o Banco Central anunciar um leilão de mais dólares à vista para tentar abaixar a cotação, e o Bitcoin renovou a sua máxima histórica em dólares, atingindo a marca de 109 mil. Chama, efeito Donald Trump. Agora começando com a primeira notícia no âmbito internacional, restringindo ao planeta Terra dessa vez, a gente tem aí o Donald Trump assumindo, fazendo algumas mudanças logo no primeiro dia em relação a questões ambientais, liberando mais, agora vai ter mais produção de petróleo, fazendo essa proposta ao TikTok. Então, o que você pode falar aí, Douglas Ribeiro, sobre esses primeiros movimentos do Donald Trump? Bom, a gente pode... muito mercado estava esperando ali, né, que haveria ali mudanças muito estruturais na política, tanto política fiscal ali também dos Estados Unidos, porque ele estava buscando ali fortalecer o dólar também, como questões também de economia, muito ali por conta das empresas também. Porque, por exemplo, logo na posse ele já estava prometendo ali também fazer uma revisão ali das empresas por conta da transição energética. A gente sempre fala que essa transição dependia muito também das estruturas das empresas, porque, por exemplo, no nosso país, a gente tem muito potencial de fazer uma transição energética dessa parte da energia, só que custa muito. E isso estava causando muitos problemas ali para os americanos, principalmente aquelas empresas que tinham um potencial ali de sustentabilidade, mas às vezes não tinha tanta rentabilidade, então isso também estava causando maiores impactos financeiros e, claro, se você tem um impacto maior na sua operação, obviamente você vai repassar isso para o consumidor final, e isso de alguma forma pode impactar também a inflação dos americanos. Tanto que ele até trouxe aqui uma liberação das áreas de reserva nacional de petróleo, projetando ali algo em torno de produção em média ali de 8,7 bilhões de barris, ou seja, ele está tentando buscar melhorar ali essa questão de produção. Tanto que isso também pode ajudar bastante aqui as nossas empresas, por exemplo, a Petrobras. Outra coisa que ele também estava mudando ali também as questões ali de fortalecimento e valorização do dólar. Como a gente tem muitas empresas que nacionais aqui no Brasil, mas tem
exposição, tem ali uma planta fabril ali nos Estados Unidos, como a Gerdau, a Embraer, também pode, de alguma forma, ter uma certa sinergia positiva. Eu queria só dar uma curiosidade da Gerdau. A Gerdau ela tem mais de 60% das suas receitas vinculado aos Estados Unidos. Então, mesmo que eu já está com um valuation bem descontado em relação aos players de siderúrgica. Então, isso pode fortalecer muito essas empresas aqui do Brasil que tem uma ponta do seu resultado ali também nos Estados Unidos. Mas no outro ponto também tem empresas que têm dívida em dólar, que pode não ser tão interessante, que nem a Klabin. É uma empresa que exporta bastante, pode ter esse resultado positivo na linha das receitas, de inflar por conta do dólar mais valorizado. Só que uma contrapartida seria que, como parte da dívida da empresa é dolarizada, com o fortalecimento dessa moeda, no balanço da empresa tem que ser reconhecido esse ajuste. Porque é uma empresa que a receita aqui é reportada em reais, é feita essa conversão, só que a dívida em dólar. Então, como é que você ajusta para essa valorização ou desvalorização do dólar? Você reconhece lá na sua linha de resultado financeiro essa variação da dívida. Então, apesar da empresa apresentar um lucro operacional em trimestre, ela pode acabar reportando prejuízo, que nem aconteceu em 2020 quando teve a pandemia. O dólar disparou e várias empresas, apesar da operação em si dar lucro, tiveram prejuízo por conta do resultado financeiro. Claro que isso só reflete uma oscilação de agora. Então pode ser que até o vencimento da dívida, o dólar não continue tão alto e posteriormente essa redução da dívida também seria reconhecida no balanço. Mas é um ponto de atenção que pode causar uma volatilidade no resultado de algumas empresas a curto prazo, né? E claramente para uma empresa não vai permanecer em prejuízo durante muito tempo. Então, uma empresa que já tem um lucro operacional, um EBITDA positivo, ela vem, através de um resultado trimestral assim, no próximo trimestre, reajustando os preços, jogando para o consumidor final. Já no parte de commodities, quando a gente pensa nessa alta de dólar, nessa movimentação com Donald Trump, já é um cenário bem diferente, pelo fato de que a commodity, justamente a commodity pelo fato que ela pode ser trocada com facilidade, né? Então, quando a gente fala de grãos, quando a gente fala de carne, a gente pode entender que a alta do dólar faz com que o mercado exterior seja muito melhor do que o interno. E assim, produtores, pecuaristas conseguem vender para fora com um preço muito melhor do que venderiam aqui dentro, fazendo com que o preço interno comece a aumentar. Favorece muito as empresas exportadoras, que é o que a gente comenta. Então, apesar de não te dar essa proteção direta, né, em relação à valorização, à oscilação da moeda, se você tiver empresas na sua carteira que exportam, né, vamos para a VEG também, que vende muito para mercado externo, com a valorização do dólar, isso é refletido na companhia. Só que você tem a questão que você tem esses fatores internos na empresa e você tem um risco de mercado, risco sistemático que a gente fala. Então pode ser que num contexto muito forte de valorização do dólar, o mercado brasileiro inteiro esteja sofrendo. Então, apesar da empresa se beneficiar em outra ponta, pode ser que por conta desses fatores de risco, né, de mercado, não reflita imediatamente na carteira do investidor. Justamente. Perfeito. Então é isso. Notícia é: Donald Trump acaba com a cultura woke. Só queria trazer mais um detalhe sobre as políticas migratórias dos Estados Unidos. Tenho acompanhado muito nos jornais que algo em torno de... geralmente era 1 milhão de pessoas que entrava de forma ilegal nos Estados Unidos, só que esse número cresceu na gestão do Biden para mais de 3 milhões. E o Trump, ele está tentando buscar uma política mais forte ali em relação à deportação, essas questões mais complexas. Só que as pessoas estão acreditando mais na parte mesmo de fiscalização de exigências, dessa questão de documentação, do que simplesmente fazer esse fluxo migratório de deportação que custa muito caro. Porque geralmente, por exemplo, como que você consegue ver uma pessoa que tem tem algum problema com a questão ali de entrar de forma ilegal nos Estados Unidos? Ou quando ela busca ali algum serviço público, ou às vezes comete algum crime, algo nesse sentido. Então o mercado também tem projetado que, pelo menos na parte de deportação, vai custar muito caro. Então, às vezes, tem outras formas do Donald Trump resolver esse problema e que também foi uma proposta de campanha que ele fez aí nas eleições. Que eu duvido. E também tem os impactos das empresas de tecnologia. Então, já havia há algum tempo esse impasse dos Estados Unidos com o TikTok, porque uma empresa chinesa que está no celular de mais de 170 milhões de usuários norte-americanos. Então, eles têm aquela preocupação com os dados, né, dos usuários lá acabarem parando em mãos erradas, vamos dizer assim. Então, por uma decisão da Suprema Corte, que a gente pode fazer uma análise aí e dizer que, de certa forma, teve influência do Trump por trás, acaba bloqueando o TikTok. Então, o Trump veio com essa proposta de deixar o aplicativo operar no país, só que nesse formato de joint venture, na qual os norte-americanos teriam 50% do aplicativo. Então, olha que louco, né? O TikTok tem a TikTok China, aí teria a TikTok Estados Unidos.
Então, só que seria metade do dono, vamos dizer assim, a matriz, e a outra metade poderia ser o Elon Musk, que é um grande empresário que está muito próximo do governo norte-americano. Cara, isso abre um precedente muito, Pois é. muito absurdo, né? Porque quando a gente olha para o Brasil, onde a gente já tem um ativismo judicial muito grande em relação a regulamentações e tudo mais, a gente tem essa falácia contra Big Techs e tudo mais, como não é uma... Não, Que ativismo judicial, o Brasil é muito seguro judicialmente, tá? Não, pra inventando caramba. palavra. Pra caramba, o Brasil é perfeito para isso. E o que acontece? Quando a gente tem aí o governo precisando de arrecadação, e aí ele entende que os Estados Unidos, por outro lado, lá conseguiu 50% de uma plataforma... Imagina o Twitter, né? Nossa. Por exemplo. Pô, o Twitter para operar no Brasil tem que ser metade aqui do Brasil. Isso. Imagina, é um pouco assustador pensar nessa possibilidade. Exato. Na realidade. É isso. E Imagina. tem esses impactos em vários outros aspectos que vieram com o Trump. Então, ele tinha comentado algum tempo atrás que ele acabava com aquela guerra em 24 horas. O que deu? Cessar fogo entre Israel e o Hamas. E tem esses impactos na cultura também. Claro, tem várias leituras que você pode fazer. Então, os empresários estão vendo que está indo para uma linha de um governo mais conservador, então estão abandonando. Ou tentaram fazer essa investida na cultura woke, que chama, com um pouco mais de ativismo, e acabou não dando muito certo e acabaram migrando. Mas, de certa forma, não, a gente não pode deixar de notar essa correlação que teve. Então, o Zuckerberg anunciando que a meta é parar, né, com esse ativismo. Teve o Elon Musk também, que vem muito nessa ideia de liberdade de expressão. E diversas outras empresas. A própria Disney também já anunciou, mas tanto que, ultimamente, ela tinha sido muito criticada nos filmes. E eu não digo isso com base em achismos, não. Com bilheterias mesmo, de fato, bem aquém do esperado. A grande questão é que a cultura ela vai se movendo para onde tem dinheiro também. Exato. Não adianta. Então, Alguém tem que bancar de alguma forma. Viu que não deu dinheiro Isso. O acabaram próprio Quebrando o migrando. Tabu agora, ele tá postando só foto do Bolsonaro. Vocês podem olhar lá no perfil. O Mídia Ninja também, ó. Só foto do Bolsonaro. Agora mudou tudo. Acabou. Fim de tudo. Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar sempre, tratando com muita seriedade essa parte, essas mudanças em relação à maior produção de petróleo e voltando atrás com fontes renováveis vindo pelos Estados Unidos faz com que é um movimento global. Por quê? Os Estados Unidos decidindo em favor a isso, porém faz com que todo mundo que estava ali É o maior querendo consumidor buscar, de petróleo. querendo buscar fontes mais renováveis, dê um passo atrás por vieses econômicos. Então tem que prestar muita atenção nisso, porque o nosso planeta não está em boas condições, todo mundo sabe disso. Então é uma decisão que economicamente é muito boa, para questões ambientais ela já A questão global é uma mentira, é o sol que tá ficando mais quente. O sol está ficando mais quente? Exato. Justo. Já que o Malheiros falou que o sol está ficando Segundo mais o quente, Malheiros. então a gente segue o programa agora falando que o Brasil busca neutralidade aí com o governo Trump, né? A Janja não vai mandar o Elon Musk se fuder mais. Vão dar uma segurada, beleza. Então, com a volta do Donald Trump, né, a presidente dos Estados Unidos, o governo brasileiro adota uma estratégia marcada pela cautela. A avaliação em Brasília é evitar o foco do republicano pode trazer benefícios. Não, Ficar mas faz caladinho. sentido. É aquele negócio, prego que se destaca leva martelada. Vamos ficar caladinho. Então é né? uma postura do Brasil que tinha que ser. Então eu não sei se fez muito sentido querer mandar o Elon Musk se fuder. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que Não é faz bom. muito sentido isso aí. Eu acho, com toda humildade, que foi uma fala aí meio burra, meio equivocada. Não, eu não Mas- acho que seja burro, acho que cabe espaço para melhoras ali. Cabe espaço para melhores cabe. nisso aí, de qualquer forma. Acaba uma avenida pra melhor. Mas, Então é isso. Então, mas de qualquer forma, né? Os Estados Unidos são um grande parceiro comercial do Brasil. Apesar da China ocupar já esse primeiro lugar, em 2024 os Estados Unidos foram quase 18% das exportações. A gente está falando de 32 bilhões de dólares. Então qualquer movimento que venha com uma represália, alguma atitude do governo brasileiro, ou até de forma protecionista, pode impactar negativamente o nosso balanço comercial. E lembrando, o balanço comercial é um dos fatores que entrou no cálculo do PIB, então pode diminuir o nosso PIB, isso aí. E se você tiver menos exportações, tem menos dólar entrando no país, o que pode fortalecer ainda mais a moeda, que é uma preocupação que a gente já teve. Então, no ano passado, o real perdeu mais de 20% do seu valor contra o dólar, e isso é um fator que acaba trazendo inflação para cá, que é um dos fatores que geram uma grande impopularidade no governo. Então, definitivamente não é do interesse deles, apesar de não parecer pelos esforços que eles vêm fazendo para fazer os ajustes necessários, manter o dólar alto. Então é interessante você ficar ali meio em cima do muro. Por quê? Gente, depende da China relativamente, sim, cara. Tem muito investimento chinês aqui, muitas transações que acontecem, mas a mesma coisa que os Estados Unidos. Então não faz sentido, é burrice tentar guinar muito para um lado ou para o outro.
Maravilha. Exatamente. Só que algo que preocupa muito é a influência da China também, né? Porque quando a gente pega que o nosso maior comprador, nosso maior cliente é a China, e aqui a gente tem se aliado muito a países, assim, por exemplo, se a gente pega o BRICS mesmo, a maior parte é China e também tem uma influência muito grande da Rússia, né? Acaba que se a gente não for neutro também, a gente pode ir muito nos extremos. Tem que tomar muito Então, cuidado. o Brasil... Agora, se a gente... Isso é um lado um pouco mais preocupante, mas se a gente olhar para um ponto positivo, o Brasil é um dos únicos países que consegue negociar com os dois extremos. Então, se tiver inteligência ali para negociar e ganhar dinheiro, monetizar com todo mundo, né? então a gente consegue monetizar com todo mundo e ter uma boa parcela aí de relevância. Pô, a gente vende carne halal pros árabes, vende comida pra China. Isso é legal, né? É muito interessante. Isso da carne pros árabes aí é interessante. Cara. Pra quem não entende exatamente o que seria essa carne halal, o Brasil tem uma empresa chamada... Tem a BRF, né? Que é uma das maiores exportadoras de carne do mundo. Tem a JBS também, que inclusive tem uma presença muito forte nos próprios Estados Unidos e acabaram... Vários frigoríficos de lá acabam sofrendo com a empresa, que ela tem praticamente um monopólio. Toma. Que é positivo, a gente tá dando capitalismo pra um país capitalista. Toma. Né? Então, a carne halal é o quê? Lá no Oriente Médio tem algumas condições que tem que ser obedecidas no abate para o animal poder ser consumido e por conta de questões religiosas. Então a gente tem aqui toda uma infraestrutura para fazer o abate do animal cumprindo essa condição e consequentemente a gente consegue ganhar esse mercado. Justo. Então agora indo para as notícias, mas bem antes de ir para as notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. Eu vou começar aqui com ele que voltou. Túlio do Balacobaco 3659 diz: eu voltei. Então que bom, Túlio do Agora pra ficar. O Andriel, né, disse: bom. Aqui é o meu lugar. Esse mala sou eu. Boa noite, Noturno. Ele disse: anexar, vamos implementar a democracia brasileira na Venezuela. Que democracia. Enquanto o Irã Hudson disse: Douglas perguntou. Pô, se fosse a democracia brasileira, a gente elegeu Maduro. Exato. Seria a mesma coisa. Seria a mesma é uma coisa. bela analogia, uma bela analogia. Vamos cuidar com essa democracia brasileira. E agora o José Eduardo Pinto, né? Disse: pessoal, uma salva de palmas para o Edson por ter completado um ciclo de 5 dias na semana trabalhados. O novo herói. Nossa, por que eu fui ler essa? E a Ana Brasil disse: boa tarde, Domingueira. Quero ler um comentário do @Thiago Carvalho 2186. Fã demais do programa, assistindo de João Pessoa e queria saber a opinião de vocês se do quanto a reforma tributária ajuda as empresas da Bolsa. Tem muita gente falando sobre como simplificar vai ajudar as empresas menores, mas qual é o impacto disso nas de capital aberto? De João Pessoa? De João Pessoa? Na Paraíba? Pô, que cara mentiroso. O cara tá aqui, então, olhando nos seus olhos, Thiago, eu te dou a sua resposta. Então, como que funciona? Nossa. Nossa senhora, esse... Ele deu uma ajeitadinha ali no sofá. Pensei que é uma declaração de amor. Vai que não lê a pergunta, o cliente vai que pra não cá, lê a pergunta. veio aqui visitar O cara a gente. veio aqui, viu só? Pode ser você. Temos o Thiago Carvalho assistindo ao vivo o programa. O Casé fez que não com a cabeça. O Casé disse que não, então... Vai. Estragou minha estratégia aqui pra gerar engajamento. De qualquer forma, todas essas empresas grandes já têm uma estrutura jurídica e contábil preparada para esse pandemônio fiscal que a gente tem no Brasil. Isso. Então, não vai afetar muito elas necessariamente, as grandes empresas, que é o que está negociado em bolsa. O maior impacto que você tem que ver com isso é o que chama de imposto de pecado, que vai afetar algumas empresas específicas. Então, como por exemplo, já ligando com uma pergunta aqui do Giovanni Schultz, 6001, o caso da Ambev, está no setor de bebidas alcoólicas, então ele vai ser penalizado por conta desse imposto. E daí sim você tem que conseguir fazer a avaliação e ver como que isso vai impactar no lucro de cada negócio. Mas não necessariamente por uma simplificação ou ganho de eficiência, no caso dessas grandes empresas. Mas sim no caso de aumentos ou redução na tributação, a depender do mercado. Ele realmente fez a pergunta em João Pessoa e a gente está respondendo aqui. E ele está aqui. E você respondeu para a câmera e ele está ali. Respondeu olhando pra lá, você viu, né? Você viu? Porque essa câmera que estava acesa. Justo. Douglas Ribeiro. Bom, a minha pergunta, eu ia pegar até uma pergunta também sobre a Ambev, que teve um... Deixa eu só pegar o nome dele certinho. Só falta ser a mesma. Não, é do Giovanni Schultz. É a mesma. É a mesma? É a mesma. Boa pergunta. Poxa vida. Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Ferrarese.
Isso aqui ele tá curtindo também. Ele tá falando que eu sou o Chuck Norris. Se os dois se encontrar, o universo entra em colapso. Que é isso? Isso aqui Mentira, Mas, isso aí, esse cara aí é um fake do. Mas é um deixa eu fake do complementar Douglas. essa É um parte fake do dele. Malheiros. Porque o que aconteceu na Ambev que eu achei muito interessante ali na parte dos estados dela. Tem uma linha lá dela que é do imposto de renda e subiu muito quando relaciona com o período anterior. Então, mesmo que tenha o imposto também do pecado, a própria empresa não está conseguindo ali ter um incentivo que tinha em períodos anteriores. Aí a questão mesmo que faz ali a regulação dos impostos, a gente sabe que o governo atual tem entrado com maiores exigências, também fiscalização. Então, realmente isso pode preocupar um pouco ali o modelo de negócio das empresas. Maravilha. E agora a gente vai para a notícia não tão irrelevante que envolve aí o Donald Trump. O que acontece? Depois de velho, Donald Trump vai caçar confusão mexendo com meme coin. Cara, depois de velho, cara, o que você vai mexer com meme coin? Que todo mundo sabe que vai... Vão botar o Trump no Serasa depois disso Nossa aí, cara. Senhora, pra ganhar dinheiro. O que o Donald Trump Como quer que com ele vai dinheiro, pegar um cartão de crédito que escolhe lá embaixo? Exatamente. Depois quer financiar um apartamento ali em Sorocaba, vai ter problema Não, isso depois aí. vai querer ser cliente da UVP Capital, não vai conseguir, porque a gente não mexe com esse tipo de coisa aí. Não. Mas, por outro lado, apesar dessa... Porque velho quando fica velho, começa a caçar problema. Né? Apesar do Donald Trump querer mexer com meme coin, pode ser considerado shitcoin também, agora o Bitcoin, né, visto com essas sinalizações pró-mercado cripto, né, atinge a máxima de $109 mil, ultrapassando a máxima anterior de $108 mil. Não, e exatamente isso mostra muito a parte da liquidez mesmo. Ultimamente tenho feito muitas reflexões sobre... Porque, assim, bolsa de valores é muito sobre liquidez. Então, se nossas bolsas daqui estão abaixo da média histórica, o dinheiro está em algum lugar. Então, talvez esteja também ali na parte dos criptomoedas, na classe desses ativos. Porque, por exemplo, o Donald Trump ficou mais de 50 anos ali construindo a sua riqueza, né? Claro que a parte também da riqueza da sua família veio por conta do seu pai, que tinha ali negócio também vinculado ali ao setor de construção civil. Porém, em menos de uma hora, ele conseguiu quase toda a sua fortuna apenas com meme coin. Então, isso mostra muito a parte de liquidez e também mostra também que o mercado pode estar voltando ali na sua topo. Então, muita especulação pode, se você que é fã aí de criptomoeda ou às vezes de meme coin, pode também ter uma perda muito grande porque esse mercado é muito voltado à E além de liquidez. sujar o nome dele, vai sujar o da esposa, que lançou uma moeda com o nome dela também. Nossa, que... O Trump é um velho que não aprendeu que tem que comprar terreno, né? eu vou, talvez não pegou a opinião de José Jagger aqui, que Trump é um velho que não aprendeu que tem que comprar terreno. É isso. Senador Canedo aqui. Exatamente. E outra coisa que tem preocupado muito é que o mercado, assim, o mais consolidado, se a gente for pegar quem realmente são os investidores, né, porque não são os especuladores, tem criticado ali a postura do Trump, né, porque utilizou, claro, do seu nome também, do seu hype ali, para fazer, constituir ali uma meme coin, enfim, o que se deu certo e todo mundo ganhou dinheiro, tudo bem, teve êxito ali, mas isso pro mercado tira um pouco da credibilidade das criptomoedas, que demorou tanto ainda para chegar essa credibilidade, então a gente não pode perder isso devido a um hype aí de curto prazo. Toma essa, ó, um shade aí, ó, direto aqui do Douglas para Donald Trump. Então, Donald Trump, se você estiver assistindo aí, ó, opinião de... Você tomou um cheio de Douglas. Opinião de Douglas. Eu né? ficaria muito triste. O quê? Ah, tá. Ah, isso é bom. Boa. José Jagger aqui no ponto eletrônico me deu uma sinalização. Em Goiânia, se você é de Goiânia, Goiás, o melhor país do mundo, né? Próxima à rua 10 ali, onde tem os pit dogs da cidade, uma mulher chamada Ismail, alguma coisa assim, colocou um outdoor gigantesco com Donald Trump, assim, sem motivo, Donald Trump dizendo: parabéns, meu amigo. Um abraço da sua amiga, Ismailda. E o e-mail dela. É sério, não é brincadeira. Rua 10. Procurem isso, outdoor Donald Trump Goiânia, que vocês vão achar. É literalmente ela pagou uma grana pra colocar um outdoor falando em português pro Donald Trump que ela apoia ele, que ele é amigo. E amo você, beijos. Bem assim. Não é brincadeira, cara. Mandando e o e-mail dela, casado. quem usa e-mail? Vê essa... Cara, é sério, cara, não faz sentido nenhum isso, não faz sentido nenhum. Enfim. Enfim. Ismênia. Você tem o que tá escrito aí? Tem. Tá, ó, o José vai me falar, eu vou falar aí pra vocês. O que tá escrito? Parabéns, amigo. Ponto. Parabéns, amigo. Ponto. Deus abençoe. Interrogação, quer dizer, ponto de exclamação, de sua amiga. De sua amiga. Ismênia de Oliveira, beijo, amo você
Ismênia de Oliveira. Tá bom, não deu, ficou ruim. Beleza. Então, ó, procurem lá. Não procurem, nem vale a pena, é não irrelevante. Vai lá, dá o recado final. Você aí que gosta de tomar um vinho, sabe por que você não pode misturar vinho tinto com frutos do mar? Por que fica ruim? Frutos do mar tem uma substância chamada iodo e tem outra molécula nos vinhos tintos chamada de taninos que reage com iodo e dá um gosto metálico na sua boca. Então você vai sentir o ferro se tomar vinho tinto com frutos do mar. Na boca.